Agora, compartilharei as 4 engrenagens fundamentais que tornarão você um professor inovador na educação infantil. Essas 4 engrenagens, elas são muito importantes e auxiliam de forma significativa o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. E todos os profissionais que atuam na educação infantil deveriam conhecer essas áreas. E você deve se perguntar, Júnior, ok, mas por que você está falando em engrenagens? E ao falar em engrenagens, primeiro, precisamos entender o que é uma engrenagem. 1. Engrenagem. Disposição de rodas dentadas, que se acionam mutuamente. 2. Organização, entrosamento. Sentido figurado da palavra engrenagem. E me apropriarei desse termo aqui. Pensar nessa organização, nesse entrosamento. Isso para nós fará muito sentido a partir desse momento, porque cada uma dessas áreas, elas precisam se articular. E a nossa primeira grande área é a educação infantil. Você precisa, sim, se apropriar cada vez mais sobre o universo da educação infantil. Se você atua na educação infantil, você precisa ter os conhecimentos necessários dessa área. E o que seria essa educação infantil? Para você, o que representa essa imagem? Pare um pouquinho, dê um pause nesse vídeo, reflita o que essa imagem ela representa para você. Eu tenho um objetivo bem específico, é trazer o quanto a educação infantil ela é a construção de tudo, ela é a base. Por isso é fundamental termos um conhecimento aprofundado. Se eu escolho atuar na educação infantil, é necessário que eu busque conhecimento para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Porque é a base, é a estrutura do que será conquistado lá na frente. E pensar na formação desse sujeito. A grande responsabilidade da pessoa que atua na educação infantil. Eu tenho uma pergunta, qual o objetivo da educação infantil? Você sabe? Qual é o objetivo da educação infantil? Se sim, responda. Coloque aí no seu material de anotação. Até para que você busque na sua memória essas informações e para que você possa relacionar com aquilo que eu compartilharei agora. Quando eu penso no objetivo da educação infantil, temos aqui uma definição. Desde 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil, Lei 9.394, de 96, a educação infantil passou a integrar a educação básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. Segundo a LDB, em seu artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ou seja, educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E o grande objetivo é auxiliar no desenvolvimento integral da criança, nos seus aspectos que vai envolver o motor, o cognitivo, o emocional, o social. E o trabalho realizado na educação infantil complementa o trabalho realizado na família e na sociedade. Aqui, definimos qual é o objetivo da educação infantil. E a educação infantil, ela é especializada em desenvolver habilidades. A educação infantil, ela constrói, ela forma. E ao pensar em ser especializada em desenvolver habilidades, o como que eu penso nesse desenvolvimento, como que eu busco construir isso com a criança. Entender que, a partir do planejamento, a partir da prática e a partir das variações, eu contemplo a especialização dessas habilidades. Então, você precisa ter um planejamento adequado, uma prática sistematizada, uma prática fundamentada, e precisa também variar essa prática. Sabendo até sobre os eixos norteadores da educação infantil, as interações e as brincadeiras, é buscar trabalhar com elementos que favoreçam
essas variações, essa minha prática, o meu planejamento? E para a gente lembrar rapidamente dos principais pontos desse primeiro eixo norteador, educação infantil é o momento da formação do sujeito. Segundo ponto, é o momento de desenvolvermos habilidades. E quando eu falo momento, é uma fase, é uma etapa de desenvolvimento dessa criança. E terceiro, trabalharmos com atividades planejadas, atividades organizadas, para que você possa potencializar o desenvolvimento das crianças. 3 pontos fundamentais do que falamos nessa primeira engrenagem. Segunda engrenagem, aprendizagem. Falamos da primeira, agora conectaremos com essa segunda. E ao falar de aprendizagem, é muito importante entendermos. Escreva aí bem grande no seu material. Aprendizagem é algo complexo de acontecer, não é algo simples. Porque depende de diversos fatores. Diversos fatores influenciam diretamente esse momento. E quando eu falo em aprendizagem, estamos pensando, claro, lá na educação infantil com as crianças, mas se coloque também nessa posição. Seja um pouco empático e tenha sensibilidade de entender o quanto aprender vai depender de diversas experiências, diversas situações que você vivencia. Esse aqui é o momento de aprendizagem. Esse é o momento que você está construindo novos conhecimentos. Entender que as experiências e a individualidade, elas se conectam. E ao falar da individualidade, é o biológico. Eu estou aqui falando com você. Não sei qual é a sua cidade, inclusive depois deixe um comentário no final do vídeo. Coloque de onde você é. Ficarei muito feliz de conhecê-los. Eu estou em Campinas, São Paulo. E eu tenho uma cultura. Estou inserido num contexto social. E você aí também está num contexto cultural, um contexto familiar, social diferente. Você tem um biológico diferente. E você tem as suas experiências, o seu ambiental. Isso acontece com as crianças. Qual é a individualidade dessa criança? Quais são as experiências que ela vivencia? Tudo isso está diretamente relacionado no como ela aprende. Exatamente por esse motivo, não tem como eu querer fazer com que todas as crianças aprendam igual. Cada uma tem as suas características. Eu posso, sim, trabalhar uma mesma atividade, mas observar o como cada criança assimila a informação. Cada criança constrói o seu conhecimento. E aí, isso que eu estava falando, como eu aprendo? E é muito importante você se fazer essa pergunta para que você possa também compartilhar conhecimento, compartilhar atividades, o lúdico com a criança. Para você ensinar o outro, é muito importante que você saiba o como você aprende. Anote aí no seu material. Para eu ensinar o outro, é importante que eu saiba o como eu aprendo. O como eu adquiro conhecimento. Porque aí você também terá ferramentas para auxiliar a sua turma, auxiliar as crianças. Dessa forma, é importante entender que a nossa aprendizagem como adultos é diferente da aprendizagem da criança. A criança ela tem uma comunicação que é muito pela expressão corporal. Ela aponta, ela quer relar, ela quer sentir, ela precisa tocar. E cada uma dessas características, elas interferem nesse processo de aquisição do conhecimento. E essa charge, gosto muito dessa charge, utilizo bastante nas minhas aulas. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E eu tenho diversos animais. Tem um pássaro, tem um macaco, tem um pinguim, tem um elefante, tem um peixe, tem uma foca, tem um cachorro. Só que apenas um desses animais conquistará grande êxito nessa tarefa. E não adianta eu querer fazer com que todos aprendam da mesma forma. Porque
Se eu não busco compreender como a aprendizagem acontece, como eu adquiro conhecimento, eu ficarei muito fechado nas mesmas práticas. Tente entender o como isso acontece, para que você possa potencializar o desenvolvimento daquela criança que talvez ela tenha uma forma diferente de aprender. E não se sinta sozinho. Sei que às vezes você deve estar pensando, Júnior, mas eu não tenho apoio da gestão, eu não tenho apoio dos meus colegas. As famílias não me apoiam, e eu sei disso. Eu tenho acesso a essas informações por meio das formações de professores que eu realizo, ou mesmo na época das minhas práticas de sala de aula, de chão de escola. Eu sei muito bem. Só que se eu não valorizo aquilo que eu faço, não posso esperar que o outro dará valor. Valorize. Eu sei que você que está assistindo, se você está aqui comigo, parabéns por ter chegado até aqui. Você está buscando conhecimento, você está buscando formação. Isso fará diferença na sua vida. E fará diferença na vida daquela criança que você atende, que você trabalha com ela. E essa charge, ela vem ao encontro disso tudo que foi discutido. Ninguém aprende igual. Cada pessoa, cada criança tem as suas particularidades, tem as suas potencialidades, e que possamos olhar e valorizar cada uma dessas potencialidades. Vamos lembrar os pontos principais do nosso segundo momento aqui da nossa aula, da segunda engrenagem. Primeiro, a aprendizagem é algo complexo de acontecer. Segundo, entender o como você aprende, para que você possa auxiliar a aprendizagem do outro. Terceiro, respeitar as individualidades. Cada criança tem as suas potencialidades. Respeite isso. Falaremos sobre a terceira engrenagem, que é a psicomotricidade. Já falamos sobre educação infantil, aprendizagem e agora psicomotricidade, que é um assunto que eu amo falar sobre psicomotricidade. Amo porque quando eu entendi, quando eu fui estudar psicomotricidade, compreendi a importância dessa área na vida e no desenvolvimento humano, eu fui cada vez mais pesquisar e continuo pesquisando, porque eu me coloco também numa situação de estudante para a vida toda. E o que é psicomotricidade? Você que está aí, você já ouviu falar sobre psicomotricidade, sabe o que é? Pare agora, reflita um pouquinho, escreva no seu material, porque quando eu peço para você realizar esse tipo de exercício, parar, refletir, escrever, você está raciocinando, você está buscando informações que você já teve. Ou mesmo, você associará essas informações que eu estou compartilhando com aquelas que você recebeu em algum outro momento. Para trocarmos aqui as nossas informações em relação ao que é psicomotricidade, muito importante definirmos. Psicomotricidade, segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade, é isso daqui, ó. Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Ao falar de psicomotricidade, nós temos uma tríade da psicomotricidade. E essa tríade envolve o cognitivo, o emocional e o motor. E quando nessa definição eu me deparo com o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, eu compreendo o quanto essa área do conhecimento ela contribui para o desenvolvimento global do sujeito. E claro, estamos falando aqui de assuntos que estão direcionados à educação infantil, mas a psicomotricidade, ela está inserida durante nossa vida toda, em todas as fases da vida. E ao entender aqui o que esse conceito nos apresenta de
uma relação ao seu mundo interno e externo. No mundo interno, os meus pensamentos, as minhas emoções, aquilo que eu tenho de conhecimento. Com esse mundo externo, todas as informações que eu recebo. Por isso que o objeto de estudo é o homem, através do seu corpo em movimento, em relação àquilo que você tem dentro de você, com aquilo que você recebe. E como eu falei, temos a tríade da psicomotricidade, que é o cognitivo, motor e emocional. Sempre que você ouvir falar em psicomotricidade, inclusive anote no seu material essa tríade, porque ela é muito importante. Ao ouvir falar de psicomotricidade, você lembrará dessa tríade, o ser global. E o que seria, então, esse palavrão psicomotricidade? O psi, que envolve o psicológico, o emocional, o co, que tem relação com o cognitivo, todas as habilidades mentais, motric, que são os movimentos, a tríade da psicomotricidade. E tudo isso acontecendo a partir do amadurecimento neurológico, que é o que o conceito também propõe. A psicomotricidade ela tem relação direta com o amadurecimento do cérebro. Por isso que, na infância, precisamos estimular muito o trabalho com o corpo, com o movimento, com atividades rítmicas, com a ludicidade, para contemplar o desenvolvimento como um todo dessa criança. Ao desenvolver essas habilidades, contemplaremos uma prática lá na frente. Tá, Júnior, qual seria essa prática? Ao trabalhar de maneira organizada e sistematizada, algo que eu falei bastante. Anote isso que eu falarei durante o curso todo. Você contribuirá para o desenvolvimento de habilidades que serão evocadas, que serão utilizadas durante o momento da alfabetização, da aquisição da leitura e da escrita. E para você, o que é essa imagem? O que ela representa para você, essa imagem? Eu trouxe aqui com um objetivo bem específico. Agora é aquele momento, dê um pause. Mas o que ele quis dizer com essa imagem? Para você, o que ela representa? Eu trouxe essa imagem justamente para dizer que falar de desenvolvimento motor é falar de algo complexo, igual vimos na aprendizagem. Porque vai depender de uma estrutura funcionando de forma harmônica. Eu preciso de cada aspecto dessa estrutura conectado. Assim como terei a parte física, a parte cognitiva, emocional e o ambiental. Tudo isso interfere no desenvolvimento motor de forma direta. Essa criança ela está inserida num ambiente que favorece o desenvolvimento motor ou não? Essa criança, ela tem um cognitivo bem desenvolvido? Como é o físico dessa criança? Como é o emocional? Quando eu compreendo que não é só uma questão do movimento pelo movimento, mas que diversos fatores, assim como acontece com a aprendizagem, diversos fatores interferem nesse desenvolvimento motor. O corpo, ele é a primeira, o primeiro referencial de aprendizagem, eu ia dizer primeira etapa, mas é o primeiro referencial, porque a partir do corpo, a criança ela vivencia, ela explora, ela descobre, ela percebe, ela interage com o mundo externo. Escreva aí de forma organizada, a criança, por meio do corpo, ela interage, ela descobre, ela vivencia, ela percebe. 4 pontos. Tudo o que está acontecendo ao seu redor. Todas essas experiências, essas vivências, essas interações contribuirão ativamente para a construção desse desenvolvimento motor. Só que as atividades, elas devem ser planejadas, sistematizadas e fundamentadas. Tudo isso, você precisa ter conhecimento. Para eu planejar, sistematizar uma atividade e para eu ter fundamentação, preciso fazer esse movimento de conhecer, que é o que você está fazendo aqui agora, buscando conhecimento. Com certeza você tem um ou mais objetivos para estar aqui comigo. Você quer adquirir novas habilidades
quer conhecer mais, quer se aprofundar, quer ressignificar a sua prática. Para isso, o conhecimento ele é essencial. Pontos importantes sobre a engrenagem psicomotricidade. Primeiro, vimos o conceito de psicomotricidade. Segundo, o corpo é uma ferramenta de aprendizagem. É o primeiro referencial de tudo que a criança vivenciará. E terceiro, o conhecimento, ele te abre novas possibilidades. Ou melhor, ele te proporciona novas habilidades. Tenho certeza que você sairá de outra forma aqui da semana movimentando a pedagogia. Você levará muitos conhecimentos. E agora, nossa quarta e última engrenagem, neurociência. Uma outra área que eu tenho aqui uma paixão enorme em falar de neurociência. Até porque quando eu fui estudar neurociência e passei a entender o funcionamento do meu cérebro, eu também passei a aplicar aquele conhecimento adquirido na minha vida. E comecei a colocar em prática. Só que precisamos definir o que é neurociência. Vai depender muito do autor que você lê, que você estuda. E eu utilizarei aqui como referência o que a Mônica Miranda, uma grande neuropsicóloga, ela compartilha sobre o que é neurociência. Neurociência, ciência que estuda o sistema nervoso, a organização cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro, além de sua relação com as áreas do conhecimento, aprendizagem, cognição ou comportamento. Neurociência, ciência que estuda o sistema nervoso, de uma forma em que esses conhecimentos possam contribuir para entendermos melhor a aprendizagem, entendermos como funciona, ou funcionam as habilidades cognitivas e o nosso comportamento. Por isso que eu disse, ao estudar neurociência, eu pude também aprender muito sobre mim mesmo. Eu pude aplicar na minha vida, compreender certos comportamentos, compreender o como eu aprendo, porque eu passei a compreender esse maravilhoso órgão que é o nosso cérebro. E professor, professora, o quanto você conhece sobre o seu cérebro? Você conhece sobre o seu cérebro, sobre os seus comportamentos, ou sobre como eu aprendo, como você aprende? Lembra que eu te fiz essa pergunta lá na engrenagem aprendizagem? Você sabe como você aprende? E aqui, por isso que eu vou já conectando as informações. Por isso que são engrenagens que estão juntas, articulando todo esse conhecimento que está sendo compartilhado. Ao fazer essa pergunta para você, é importantíssimo entendermos como o nosso cérebro funciona. E aqui há algumas pesquisas que mostram que, na grande maioria, os cursos de pedagogia não oferecem nenhuma disciplina de neurociência ou nenhuma disciplina correlata que tem relação com essa área. E aí trouxe um artigo, um estudo de 2013 que diz assim: a neurociência na formação de professores, um estudo da realidade brasileira. As autoras, elas buscaram entender o quanto a neurociência está ali dentro dos cursos de pedagogia. E as mesmas autoras, elas fizeram uma pesquisa em 2019, na verdade, uma autora que estava aí junto das duas pesquisas, ela realizou novamente a pesquisa em 2019, para buscar entender se havia acontecido alguma evolução durante esses 6 anos. Ela descobriu que não. Então, eu, quando cursei a pedagogia, sou pedagogo de formação, como você já ouviu lá na minha história, eu não aprendi sobre neurociência, eu nem sabia o que era neurociência, eu vim estudar só depois, quando passei a ter contato com outras áreas do conhecimento. E eu percebi o quanto é importante o professor da educação infantil ter esse conhecimento. E, claro, eu quero entregar muito conteúdo para você, mas temos aqui um tempo em relação à aula. E eu falo muito mais disso dentro do meu curso, do Como Apre, e eu vejo quantos alunos, eles ficam sedentos por esse conhecimento.
Porque eles começam a perceber que entender e conectar cada uma dessas engrenagens faz uma diferença enorme na prática. E eu fico muito feliz com isso. E justamente eu elenquei, organizei, compilei todos esses estudos e tudo aquilo que venho pesquisando atualmente dentro desse curso, para poder contribuir na formação desses profissionais. Profissionais que já estão formados há muito tempo e profissionais que acabaram de se formar. É uma forma de eu contribuir para fazer a diferença na educação. Um outro estudo que vai falar também sobre as concepções e os equívocos em relação à neurociência, aquilo que realmente os professores sabem sobre o cérebro. E é um estudo que discute muito sobre os neuromitos. Neuromitos é quando você tem uma fake news em relação ao cérebro ou uma informação que é compartilhada de forma equivocada. Então, esses estudos, eles mostram o quanto que esses equívocos prejudicam o desenvolvimento da aprendizagem. E quando eu falo desenvolvimento da aprendizagem, é a relação do conhecimento que você tem com aquilo que você utiliza para potencializar a aprendizagem. Se você recebe um conhecimento errado e passa isso para frente, esse passa para frente, daqui a pouco, isso é verdade. E a pessoa passa a aplicar isso na sua prática. E não é algo que traz resultado. Assim como um outro artigo que buscou também trazer os pontos importantes e fazer uma conexão em relação à neurociência e à educação. O quanto que a neurociência tem para contribuir com a educação. O cérebro, quando você compreende o como ele funciona, e minha opinião em relação a isso, é muito fora, né? Quando você pensa sobre o cérebro é onde a aprendizagem acontece. O professor é quem constrói essa aprendizagem. Por que o professor ele não tem o conhecimento sobre o cérebro? Por que ele não aprende? Retomando, o cérebro é onde a aprendizagem acontece. E o professor é quem constrói, é quem auxilia na construção dessa aprendizagem. E por que o professor ele não recebe esses conhecimentos? E quando você não recebe esses conhecimentos, o que tem que fazer? Buscar, ir atrás. Que é isso que você está fazendo aqui comigo. E por esse motivo que eu estou compartilhando essas 4 engrenagens com você. Por que utilizar os conhecimentos da neurociência em sala de aula? Qual é a sua opinião? Já trouxe aqui bastante informação e você já consegue responder essa pergunta sozinho. Por que utilizar? Quando eu falo em utilizar, trarei 4 dicas, né, de como você pode utilizar a neurociência na sala de aula. Primeiro, explore todos os canais sensoriais do seu aluno. Quanto mais você oferece recursos e ferramentas para que esse aluno possa assimilar um conteúdo, mais o cérebro se apropria disso. Segundo, trabalhe com a motivação de seus alunos. E a motivação, ela nem sempre está aí ativa. Você precisa fazer com que tenha um despertar dessa motivação. Terceiro, envolva os alunos de forma ativa. A aprendizagem, ela acontece de uma maneira ativa e não de forma passiva. Então, busque planejar atividades em que os alunos estejam participando de forma ativa com você. Você é um mediador. É um profissional que auxilia na construção da aprendizagem. E quarto, utilize a tecnologia a seu favor. Temos muitas possibilidades de utilizar a tecnologia. O importante é você entender o como fazer isso. O como explorar ferramentas tecnológicas para potencializar o seu planejamento, para fazer com que você realmente consiga alcançar os resultados que você deseja. Essas 4 dicas, anote, coloque no papel, aplique primeiro uma, aplique depois uma segunda, aí combine 2, aplique uma terceira. Às vezes, se você tentar aplicar as 4 de uma vez, pode ser que não dê certo. E aí, o que acontece? Você pode se frustrar. Comece com um passo de cada vez.
Para lembrar, muito importante, porque eu falei várias coisas aqui, trouxe e compartilhei bastante conteúdo sobre neurociência. Primeiro ponto, vimos o conceito de neurociência. Segundo ponto, vimos sobre a prática docente e neurociência. O quanto que o professor, ele constrói essa aprendizagem e o quanto a neurociência contribui para que possamos entender melhor e mais sobre esse processo de aprendizagem. E a neurociência na sala de aula. Agora, é você pegar todas essas suas anotações, é você estudar novamente, revisar, para que você conecte esses conteúdos. E eu farei o seguinte, revisarei todos esses conteúdos novamente, para que você possa se apropriar de verdade. Porque o meu grande objetivo com essa semana é fazer com que você saia daqui com conteúdo, com conhecimentos, com ferramentas, para você colocar em prática, para você já não se sentir mais sozinho, não se sentir inseguro, você ter confiança na sua prática. Para isso é importante também participar ativamente lá da nossa comunidade do Facebook. E todas essas informações, principalmente essas 4 engrenagens, é para fazer com que você dê um passo para se tornar um professor inovador. Vimos 4 engrenagens. A primeira, a educação infantil. Primeira etapa da fase escolar. Importante você compreender os objetivos que se quer alcançar. Segunda engrenagem, a aprendizagem. Como a aprendizagem acontece para favorecer o desenvolvimento da criança. Terceira engrenagem, psicomotricidade. Entender a influência do corpo e movimento no processo de alfabetização. E quarta engrenagem, a neurociência. Compreender o funcionamento do cérebro para que você possa elaborar práticas pedagógicas consistentes. Essas 4 engrenagens, elas se conectam e são conhecimentos fundamentais para você fazer a diferença na educação, para você se tornar um professor inovador na educação infantil. E compartilho o quanto é necessário você colocar tudo isso em prática. Por isso que eu falei e repito, revise o seu conteúdo. Compartilhe esses conhecimentos com outras pessoas. Isso fará com que você possa ter uma maior facilidade na sua aprendizagem. E a frase para fechar aqui parte do nosso conteúdo: motivação é o que te faz começar. Hábito é o que te faz continuar. Nem sempre você estará motivado. Nem sempre você estará motivada. Eu digo isso por experiência própria. Por isso, desenvolva disciplina. Seja um professor diferenciado na sua escola. Se você quer alcançar resultados diferentes, olhe para os seus comportamentos, os seus hábitos. Talvez você tenha que fazer uma mudança. Por isso, faça da disciplina um hábito e se torne um professor inovador.